Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tô mandando mensagem para a Juliana. Hoje quem vai estar comigo é a Juliana Nasmet, minha amiga querida. Ô, povo, por favor, né? Vamos ler comigo? Vamos ler comigo? Quem é que topa? Vocês estão aí com vergonhinha, é? Com vergonhinha? Vamos destruir isso. Vamos destruir essa energia aí, porque isso é cocô. Nós paramos no livro digital na página 110 e aqui no livro físico na página 125. Então, bora ler. A gente está na parte 2, nos processos. Quem que aplicou o processo de ontem? Quero que me conta aí. Ei, Kleber! Boa tarde, meu amigo! Boa tarde! Tá de folga hoje, é? Feriadão, tranquilão. É assim, né, Kleber? Enquanto a gente descansa, a gente carrega pedra. Meu pai falava isso. Enquanto descansa, carrega pedra. No nosso caso, não. A gente vai descansar, a gente vai ler, vai meditar, vai expandir a mente e a consciência. É isso. Vai estudar, fazer curso. Ó, o Marcelo. Ei, Marcelo. Então, vamos lá. Você não pode controlar o que os outros sentem. É difícil admirar pessoas infelizes, intratáveis, desiludidas ou sofridas. Ai, gente, eu não dou conta, não. Que lhe dirigem sua emoção negativa. Não se culpe por isso, pois é impossível sentir-se bem diante de alguma coisa que você não goste. Procure coisas que o façam sentir-se bem, e assim a lei da atração lhe trará mais coisas do mesmo tipo. E assim, eu quero até pedir desculpa, né? Porque tem gente que está nessa situação porque realmente está passando por um momento de dificuldade. Mas tem muita gente que está nessa situação ad eterno, sabe? E não quer sair. Você oferece a mão e ele sabe, simplesmente fala: não, tá bom aqui. Eu não dou conta. Sinto muito. Tente não agir em função do que os outros pensam ao seu respeito. Ao fazer isso, você perde o controle. Consulte o seu sentimento, o seu desejo, para poder exercer o controle e fazer suas próprias escolhas. Ao decidir que nada é mais importante do que se sentir bem e resolver que vai conscientemente procurar coisas para admirar, você estabelece um circuito entre você e os objetos da admiração. A lei da atração passará a funcionar imediatamente e você começará a procurar mais coisas para admirar. Lembre-se, a admiração é a forma mais fácil e rápida de conectar-se à energia não física. Se você realmente desejar essa conexão, encontrará dezenas de maneiras de deixar fluir sua admiração. Quando perceber que está perturbado com o julgamento alheio, volte a concentrar-se na admiração. Deixe que ela flua através de você. Quanto mais perceber que não quer, seu desejo em relação ao que realmente quer irá se tornando mais claro. Você agora passou a ser o criador ativo. Para a vida não interessa o amanhã, mas o agora. Para a vida importa como você está moldando a energia nesse momento. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ô Kleber, fazendo almoço, depois reunião de negócio. Ah, tá. Eu ia te chamar para você ler comigo. Vamos lá. Olha só o que ele está falando aqui.
Você não pode controlar o que os outros sentem. Não pode controlar e não pode mudar. Isso depende da escolha de cada um. É como eu falei, né? Tem gente que está escolhendo ficar nesse espaço. Tem gente que fala assim, eu tenho direito, me deixa sofrer aqui sozinho, me deixa aqui. Quem nunca ouviu isso? Se você nunca ouviu isso, você é uma pessoa muito feliz? Eu já ouvi isso muitas vezes. E então tem gente que gosta de ficar ali, sabe? Maçando, maçando coisa ruim. Fazer o quê? Agora, você tem que, para você manter o controle sobre o que você sente, você tem que soltar isso. Você não pode ficar agindo em função do que os outros pensam sobre você. O que os outros pensam sobre você é problema deles e não seu. O seu problema é o que você pensa sobre você, né? E aí eu quero convidar vocês para ver a live que eu fiz outro dia sobre autoimagem, né? Sobre você reconstruir a sua identidade. Então, o que você pensa sobre você é a autoimagem que você tem de si mesmo e isso define a sua vida, tá? Então, isso sim você tem que se preocupar. Agora, com o que os outros pensam, isso é problema de cada um. É de cada um. E o que eles pensam sobre você, de verdade, tem mais a ver com eles do que sobre você. A gente tem que soltar esse controle, sabe? E ficar tentando agradar gregos e troianos. Sabe o que isso gera em nós? Doença. Muitas doenças. Doenças mentais, emocionais e físicas. Então, vamos soltar essa meleca. Processo número 2. A caixa de criação mágica. Gente, presta atenção nesse processo que ele é muito fácil também, igual o outro, e muito, muito incrível. Muito incrível. Use esse processo quando o seu estado de espírito pedir uma atividade agradável que concentre a energia criativa em suas preferências pessoais. Quando quiser dar ao gerente universal informações mais específicas sobre detalhes de coisas que lhe agradam, sabe, sobre os seus desejos. A sua escala de valor de referência emocional tem que estar entre 1 e 5, né? Se você vier aqui no livro, tem aqui na página, aqui no capítulo 20, ele fala sobre essa escala. Então, ó, tem que estar entre 1 e 5. Ele fala aqui, entre alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. O 2 é paixão, o 3 entusiasmo, ânsia e felicidade. O 4, crença, expectativa positiva e 5, otimismo. Então tem que estar nesse intervalo de emoção aqui. Se você não tiver certeza de qual o seu valor de referência atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Se o que você está sentindo se encontra entre 1 e 5, o processo da caixa de criação mágica será dos mais valiosos. Para iniciá-lo, escolha uma caixa bem bonita. Escreva na tampa: tudo que está nessa caixa existe. Gente, esse processo ele pode substituir o quadro dos sonhos, tá? Tem gente que olha para o quadro dos sonhos e conforme o tempo passa, ele começa a ficar angustiado, sabe? Porque as coisas não acontecem como mágica. Não é como mágica, existe um tempo para que as coisas aconteçam. E aí você está com aquele quadro ali num lugar bem visível, onde toda hora você dá de cara com ele, as coisas começam a gerar uma ansiedade, uma emoção que não é muito boa. E isso é péssimo para os nossos desejos, entende? Então você pode, se isso acontece com você, você pode trocar o quadro dos sonhos por essa caixa aqui, tá? Então vamos lá. Então você vai arrumar uma caixa ou vai pegar uma caixa e vai enfeitar essa caixa para ela ficar bem bonita, ok? E vai escrever na tampa: tudo que está aqui
existe. Tudo que está nessa caixa existe. Junte revistas, catálogos, folhetos e prazerosamente escolha o que gostaria de incluir na sua experiência, na sua vida. Recorte imagens de tudo que ilustre os seus desejos: móveis, roupas, paisagens, construções, destinos de viagens, carros, imagens, características físicas, né? Como é que você quer que o seu corpo fique? Fotos de pessoas interagindo. Recorte o que quiser e ponha na caixa da sua criação. Ao fazê-lo, diga: tudo o que está nessa caixa existe. Em qualquer lugar onde esteja, junte figuras e as coloque na caixa quando voltar para casa. Se presenciar ou pensar em alguma coisa que gostaria de experimentar, escreva uma descrição e coloque na caixa. Quanto mais coisas colocar na sua caixa, mais o universo fará chegar até você ideias que combinem com elas. Quanto mais ideias colocar na sua caixa, mais estará concentrando o seu desejo. Quanto mais o seu desejo estiver concentrado, mais vivo você vai se sentir. Se você não resiste, se acha de fato que pode alcançar essas coisas, a experiência será revigorante. Quanto mais recortes juntar, melhor vai se sentir e vai começar a ver a concretização do seu desejo, chegando cada vez mais perto. Portas vão começar a se abrir para possibilidades que muitas dessas coisas facilmente cheguem até você. Porque seu pedido estará concentrado. Você pede, a fonte responde, você deixa entrar. Tão simples quanto isso, né? O problema é que a gente complica. Ó o Kleber falando aqui. Pois é, estou fazendo almoço e assistindo. 14h30, vou levar minha filha no shopping e vou trabalhar meu extra. Apresentar planos de marketing multinível. Mas vou ler um dia com vocês aí. Isso aí, isso é um bom plano. Isso é excelente. Adorei já saber disso. Então, gente, olha só. Bom, deixa eu ler esse pedacinho aqui. Abraham, fale-nos mais sobre a caixa de criação mágica. A caixa de criação mágica pode ser um jogo apenas mental, mas será muito mais divertido se realmente você colocar em uma caixa coisas que representam os seus desejos. Começará a perceber que quando coloca alguma coisa na caixa de criação, não existe resistência e o universo vai levar as coisas até você com mais rapidez. Aquilo que for colocado com alguma resistência levará mais tempo para chegar. Então, a questão, eu não tenho quadro dos sonhos, não tenho. Apesar de falar para as pessoas fazerem, porque muita gente faz e tem resultados incríveis. Mas eu tenho a minha caixa de criação mágica. E a minha caixa é um pouco diferente. Por quê? Eu pego as imagens que eu quero e eu coloco no Canva e normalmente eu coloco eu ou minha família ou todo mundo nessas imagens, entende? Então, por exemplo, eu tenho a foto da casa dos meus sonhos com a gente lá, junto da casa, sabe? E eu tenho a foto do carro dos meus sonhos, comigo lá dentro, né? Dirigindo, porque essa é uma dificuldade que eu tenho. Então, eu tenho vários locais que eu quero visitar, né, no mundo, e que eu gosto muito de viajar, né? E que eu ainda não fui e que eu coloquei lá, né, a foto, né, de eu e Marcelo lá já. Isso tudo, quando eu olho, enche o meu coração, sabe, assim. Então, ainda tá no modo digital ainda. E quase todo dia eu abro para olhar, né, para colocar mais coisas, mas realmente nos últimos dias eu tenho pensado em imprimir essas imagens para colocar na minha caixa. Eu tenho a caixa,
mas eu resisto um pouco a imprimir, mas eu vou imprimir, porque é uma maneira, né, de você trazer já para o mundo físico. Presta atenção nisso, hein? E apesar que o digital, ele é praticamente físico, né? Nós não estamos aqui conversando digitalmente, é mais ou menos isso. Então, essa técnica, gente, ela é muito poderosa. Por quê? Você não vai ficar olhando todos os dias todas as imagens que estão na caixa. Eventualmente, quando você tiver vontade, você pode abrir essa caixa e olhar as imagens. Mas tem que ser num dia em que você esteja com a energia alta, né? Se sentindo feliz, se sentindo alegre, entusiasmado e otimista. Você não pode abrir a caixa a qualquer momento se você tem esse problema que eu te falei de olhar para o quadro e se sentir ansioso. Não é num dia que você está se sentindo assim que você vai abrir a sua caixa. Senão o problema vai ser o mesmo, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e eu quero que vocês me digam o que acharam dessa técnica. É uma técnica, gente, que eu conheço uma pessoa que já fez essa caixa e uma vez ela resolveu abrir e ela já tinha realizado muitas coisas que estavam lá. Muitas coisas. Então vamos lá. Quando visualizar, terá o controle criativo completo. Esse processo pode lhe parecer fantasioso, mas tenha certeza de que é poderoso, porque vai aumentar sua capacidade de visualizar. A maioria das pessoas oferece vibração em resposta ao que observam. A Juliana chegando. Oi, Ju! Boa tarde, perdão, Boa gente, tarde, pelo querida. atraso. Vamos lá, ó, já tô lendo. Tô aqui já na página. Peraí, só um minutinho. Página 114 do livro digital, ou 129 do livro físico. Se a sua Ok, edição. Hã? 129. Quando visualizar, terá o controle criativo completo. Perfeito. Encontrei. Então tá. Eu vou terminar de ler esse pedacinho e você pega o próximo capítulo. Quando visualizar, terá o controle criativo completo. Esse processo pode lhe parecer fantasioso, mas tenha certeza de que é poderoso, porque vai aumentar sua capacidade de visualizar. A maioria das pessoas oferece vibrações em resposta ao que observam, mas nisso não há qualquer controle criativo. O controle criativo só vem quando se oferece um pensamento intencional. E quando você visualiza, tem o controle completo. A Babi fazendo barulho aqui, gente. Ao voltar com Jerry de Nova York para casa, Esther jogou a caixa de criação mágica. Jogou no sentido de ela criou, né? Ela colocou coisas ali dentro. Só um minutinho. Arrumando as malas, antes de ir para o aeroporto, colocou mentalmente coisas em sua caixa. Mentalmente, ela colocou na caixa. Olha só. Exemplo: um céu azul, aeromoças agradáveis, passageiros alegres, diversão na viagem. Então pensou: espero que esta reunião que está havendo nas Nações Unidas não engarrafe as estradas. Voltou a pensar: isso é uma coisa estranha, não quero colocá-la na minha caixa. Por quê? É um pensamento negativo, pensa. Ela estava criando o quê? Engarrafamento. Então, ela não colocou na caixa. Queremos que você se divirta e se alegre com o processo. Ao iniciá-lo, ficará surpreso com a eficiência da enorme equipe não física que responde aos seus pedidos vibráveis.
Verdade, gente. E é uma coisa, assim, o universo, enquanto a gente está na resistência e na inconsciência, a gente acha que está tudo contra a gente, né? Que se você tem que pedir ao contrário para receber o que quer, mais ou menos assim, né? Dá a impressão que Deus está de mal de você, que o universo é, manda sorte para todo mundo, menos para você, e você fica vivendo essa inconsciência, essa incongruência, né? Porque de verdade é o que você está criando. E só que quando você começa a se conscientizar de que você cria a sua vida a partir do que você pensa, do que você mantém nos seus pensamentos e mais as suas emoções, né? Essa esse nível vibrátil, né, que ele chama, você percebe que esses pensamentos negativos criam isso. Então não é o universo que está contra você, é só você mesmo que está fazendo as coisas erradas, né? Está pensando errado, sentindo errado, e que o universo ele está a seu favor, ele te dá tudo que você mantém na sua vibração. Olha só. Desculpa aí, gente, Babi tá com problema aqui. Vai lá, Ju, lê um pouco aí. Vamos lá. Processo 3. Isso, exercício criativo. Use esse processo quando quiser se concentrar no que é mais importante para você, quando quiser controlar deliberadamente as áreas fundamentais de sua vida, quando quiser aprimorar seu estado de permissão para que mais coisas maravilhosas possam fluir em sua experiência, quando quiser praticar um ponto positivo de atração até ele se tornar um ponto de atração dominante. Escala de valor de referência emocional atual. O processo do exercício criativo lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração e otimismo. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Como a maioria dos demais processos, esse é o mais eficaz quando você escreve, mas também funciona quando você joga mentalmente enquanto dirige ou caminha ou quando está sozinho. Comece pegando 4 folhas de papel e escrevendo no alto de cada uma os seguintes assuntos: meu corpo, minha casa, meus relacionamentos e meu trabalho. Concentre-se no primeiro tópico, meu corpo, e escreva na primeira página: isto é o que desejo em relação ao meu corpo. Se não lhe ocorrer nada, passe à categoria seguinte. Mas, se algumas coisas em relação ao seu corpo lhe vierem à mente, escreva o que deseja. Por exemplo, quero voltar ao meu peso ideal, quero um bom corte de cabelo, quero comprar belas roupas novas, quero me sentir forte e saudável. Agora, concentre-se em cada desejo a respeito do seu corpo e escreva ao lado de cada um as razões pelas quais os deseja. Por exemplo, quero voltar ao meu peso ideal, porque vou me sentir melhor assim, porque terei mais energia, porque será divertido comprar roupas novas. Faça o mesmo em relação aos outros desejos. O processo do exercício criativo vai ajudá-lo a se concentrar nas áreas mais imediatas e importantes de sua experiência. Quando você identificar os 4 assuntos básicos de sua vida, ocorre uma concentração de energia. Quando faz afirmações de desejo específicas, ativa mais ainda a energia em volta desses assuntos. Quando pensa nas razões pelas quais deseja essas coisas, baixa a sua resistência em relação ao assunto e acrescenta mais clareza
e poder aos seus pensamentos. Explicitar porque quer determinar, explicitar porque quer determinada coisa define a essência do que você quer. E o universo sempre faz chegar até você a essência vibrátil do seu desejo. Pense apenas no porquê e deixe de lado quando tal coisa acontecerá, como ou quem o ajudará a conseguir. Quer comentar, Dulce? Quero sim. Ó, o Kleber te dando boas-vindas. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Kleber. E ele está falando aqui que não conhecia o processo da Caixa, que é o processo que eu acabei de ler, que ele faz a dos potes, pote financeiro, pote das viagens, dos cursos. Interessante também. Esse você faz, esse da Caixa, você, igual ele explicou, né? Você pode fazer mentalmente ou com recortes, é muito interessante. Eu gosto muito dos recortes. E eu ainda vou lá e colo a minha cara no meio, né? Esse daqui, gente, presta atenção. Ele, você coloca em cada tópico, né, os seus desejos com relação a essas coisas e por quê. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Imagina você falar assim, eu quero emagrecer para me curar da doença tal. Entende? Olha só, de verdade é isso. Não, mas você não. Se você escreve isso, você está vibrando doença. Então você. Ah, Dulce, mas é isso que eu quero. Tá, mas então escreve assim: eu quero emagrecer para eu ter plena saúde, para eu para eu me sentir absolutamente saudável, completamente saudável. Percebe que como que as palavras, você muda as palavras, você muda a energia do negócio? Então, como a gente está trabalhando com energia, gente, olha só, a palavra é energia, a palavra é coisa. Então, se você escreve lá que o seu desejo, que o seu propósito de viver esse desejo é uma coisa negativa, ah, eu quero emagrecer. Aí você fala assim, ah, você segue o conselho dela e fala porque vai ser divertido comprar mais roupas, mas a sua emoção está no, nossa, mas eu vou ter que gastar dinheiro comprando um monte de roupa. Entendeu? Tem que tomar cuidado com a vibração que você está sentindo, do seu sentimento, quando você escreve alguma coisa. É melhor não escrever se você tiver dúvida e trabalhar esse sentimento, tá? Você quer emagrecer, você sabe que você vai ter que comprar roupa, isso é divertido para você ou é pesado? Entende? Porque às vezes a gente não emagrece porque a gente está na resistência de ter que gastar dinheiro com roupa. Olha só que meleca que a gente faz com a gente. E assim é tudo na vida. Ah, eu tenho medo de. Eu tô falando de mim, tá? Eu tenho medo de dirigir. Tenho medo de dirigir. Só que eu quero ter o meu carro novo, né? E aí, o quanto eu tô na resistência? O quanto eu estou criando resistência com relação a isso. Então, você tem que tomar cuidado com. Quando você escreve, você tem que prestar atenção no sentimento. O sentimento é o segredo, né? Tem um livro do Neville Goddard que tem esse nome e é incrível. É um livriquinho assim, gente, mas é poderosíssimo. O sentimento, ele mostra para você o seu ponto vibrátil, o quanto você realmente está atraindo esse desejo para você ou não. Né? Por exemplo, lá na carreira, ah, eu quero muito aquela promoção. Mas no fundo você não quer. Você quer o salário que aquela promoção pode te dar. Só que você não quer a promoção, porque a promoção vai te trazer mais responsabilidade, mais tempo lá na empresa e você não quer isso, né? Você vai ter que ficar de plantão nos finais de semana, vai ter que lidar com uma equipe que você não sabe lidar. Enfim, você quer mesmo essa promoção?
Ou você quer o dinheiro que ela pode te dar? Então, escreve que você quer o dinheiro. E o como você não preocupa, que não é com você. Como ele falou aqui, ó, peça e serás atendido, né? Então, preocupa em pedir certo, preocupa com isso, preocupa não, se ocupa de pedir certo, de vibrar certo e de receber. Porque muitas vezes o pedido é enviado e a gente não recebe, porque a gente entope aí o cano do receber. A gente faz isso através da nossa resistência. Fala, Ju. É isso. É tudo isso. Hoje eu presto mais atenção no que eu estou sentindo diante do que eu quero, né? Eu presto atenção no que eu quero, no porquê eu quero aquilo, e gosto de deixar bem explícito para que eu realmente consiga isso. E, e essa clareza eu tive depois que eu terminei de ler esse livro, e tem até algumas dinâmicas. Eu trabalho numa ONG, e aí eu tiro muitas das dinâmicas daqui e levo para eles entenderem um pouco do sentimento, como que eles estão sentindo, quanto que é importante eles estarem numa escala de sentimento alta, né? Quanto que é importante eles sentirem alegria. Enfim, lá tem assim, tem pessoas desde que conseguem entender com clareza, igual vocês que estão nos assistindo, e tem pessoas que a gente tem que levar literalmente a caixinha com as figurinhas para eles entenderem ali o que eu quero falar sobre sentimentos e emoções. Mas é bem legal, eu peguei muitas ideias daqui e levei para eles entenderem essa realidade que deveria ser vivida, sentida por todos nós, e como que isso passou despercebido tantos anos da minha vida. Então, Ju, eu não sei se você percebe que tem gente que não é capaz de sonhar com coisas melhores, né? Você Ah, está falando. sim, porque trabalho com pessoas assim, eu atendo com hipnose, e esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei, eu não sabia que era capaz de uma pessoa não conseguir imaginar o que é ser feliz. E a pessoa tinha dificuldade de se imaginar feliz. Eu falei, gente, como assim? É uma coisa tão natural, sorrir, ser alegre, ser feliz, ver a felicidade no rosto das pessoas, e tem pessoas que estão engessadas em uma tristeza tão grande que não conseguem sentir alegria, sentir Você felicidade. sabe que a gente começou a ler, né, aqui na página 125, e fala sobre isso. Tem gente que tá ali, né, e é difícil a gente conviver com essas pessoas. Elas estão viciadas numa energia negativa e muitas não querem sair, não querem. Não tem. Assim, gente, é uma. Não estou julgando, porque é aquela história, né? Ah, você não sabe por que eu passei. Realmente eu não sei. Eu sei que existem pessoas que viveram lá naqueles campos de concentração nazistas e que o que fizeram eles sobreviver foi encontrar os pontos de desejo real e de alegria, né, de pensar na alegria que eles viveriam depois. Eu sei que tem gente eu conheço pessoas que foram presas injustamente porque estavam passando em frente a um lugar, olha só a situação, viver, sabe, viveram o inferno na terra de uma forma tão injusta, a gente olhando de fora, né? E elas escolheram aprender e ajudar pessoas nesses lugares, ao invés de ficar se vitimizando e olhando para isso como algo triste e lamentável. Verdade. Então, eu conheço várias pessoas que passaram pelo câncer e ao invés de ficar, sabe, tristes
e ficar olhando para o que não tem de saúde, olhar para o que tiveram, né? Mesmo câncer terminal. Convivi com uma pessoa que faleceu e até o último instante era muito gostoso estar com ela. Porque o tempo todo ela era grata pela vida que ela teve, pelos filhos que ela pôde ter, sabe? Ela estava sempre sorrindo e assim, é uma vibração incrível. Então, realmente, é muito lamentável que ainda hajam pessoas nesse nível de vibração tão baixo e denso, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: essas pessoas estão criando coisas muito tristes e ruins para elas. Porque, olha só, o livro ele mostra e demonstra que o nosso sentimento cria a nossa realidade. A gente só atrai coisas que estão na mesma vibração do que a gente sente. E a mesma coisa fala o livro lá do Neville Goddard, O Sentimento é o Segredo. Então, é muito lamentável, mas é muito real. Eu também trabalhei, sei lá, mais de 15 anos em uma instituição e eu lidava diretamente com as pessoas, né? O meu objetivo era transformar mentes, transformar vidas, mas você percebe que dependendo do nível de consciência, você não consegue. Você só tem que mantê-las vivas para ver se ainda nessa existência elas conseguem, sei lá, dar um saltinho, né, de consciência, talvez, lá na frente. Mas é muito triste, realmente. Verdade. E a gente tem que respeitar esse Tem, tempo deles, né? O processo, mas às vezes bate uma indignação, assim, porque a gente está num nível, né, de conhecimento, não só de conhecimento, mas é uma coisa que a gente busca praticar todos os dias, e a gente sabe que eles vão ter bons resultados se olhassem com mais carinho nos seus sentimentos, para uma nova perspectiva, e aí, enfim, mas vamos lá, né? A gente faz nossa mas parte. o importante desse exercício é você prestar atenção no desejo e no porquê. Gente, o Por quê? porquê, ele sempre fortalece o desejo, se ele for bem determinado. Elaborar. Se ele for Isso. bem elaborado, ele vai fortalecer esse desejo. Ele vai fazer esse desejo, vai fazer seu coração cantar quando você pensa no desejo, né? Já se ele for mal elaborado, ele pode sabotar o seu desejo. É isso que a gente está dizendo aqui, né? Então você tem que pensar o que realmente é, mas escrever de uma forma muito positiva e trabalhar esse sentimento em você. Vai lá, Cris, vai Vamos lá. lá? Ju. Estamos Tá. chamando de Cris, vai lá, Cris. Vai lá, Ju. Vamos lá. Complete da mesma forma os outros três assuntos, cada um em sua página. Minha casa, meus relacionamentos, meu trabalho. Inicie com o que você quer em relação a cada um deles. Por exemplo, quero renovar os móveis, quero encontrar um parceiro em que possa confiar, quero ir para o departamento de criação da empresa. Depois, tal como fez em relação ao corpo, escreva nas páginas relativas a cada assunto as várias razões pelas quais as quer. Elas podem ser, entre outras, porque móveis novos vão tornar minha casa mais bonita e agradável, porque acho a confiança um elemento fundamental para a felicidade de um relacionamento, porque acho que no departamento de criação meu talento vai ser mais bem aproveitado. Repito o processo para cada desejo de cada categoria. Esse jogo vai ajudar a sua energia a fluir em direção à energia visada nos 4 principais tópicos da sua experiência pessoal. Aconselhamos jogar uma vez por semana durante um mês, mais ou menos, passando depois a uma vez por mês. Não se esforce para escrever tudo o que deseja em relação a cada tópico. Escreva apenas o que lhe vem primeiro à mente, espontaneamente. Esse processo simples e fácil vai melhorar
a ativação das coisas que são mais importantes para você. Logo começarão a surgir provas de que essa ativação está se dando. Pois é. Lê mais um pouquinho, que esse daqui tem um pedacinho aí que é complemento. Ah, sim, vamos lá. Eu acho que fala Abraham, é isso? Abraham. 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 Fale-nos mais sobre o processo do exercício criativo. Como um imã, você atrai pensamentos, pessoas, fatos, circunstâncias, tudo que existe. À medida que você vê as coisas como gostaria que fossem, e não tal como são, você as atrai desse novo modo. Por isso, a melhora ou a piora são crescentes. No entanto, a tendência das pessoas é olhar para as coisas tal como são. O processo do exercício criativo vai ajudá-lo a escolher que tipo de imã você será. Não dependerá mais do que os outros acreditam, querem ou veem a seu respeito, porque você será o poderoso criador intencional de si mesmo e de sua experiência. Isso é maravilhoso, né? Então, gente, ele continua explicando aqui, né, nesse pedaço, como você deve fazer o exercício, colocando o seu porquê. Mas é aquela história que nós comentamos, né? Toma cuidado só com o como você pensa sobre essas coisas. E às vezes, fazendo esse exercício, você vai dar de cara com muitas crenças, muita resistência que está fazendo você não criar o seu desejo. Entende? Por exemplo, eu quero um parceiro incrível, eu quero ter um relacionamento maravilhoso. Por quê? Ah, porque só Deus mesmo para me trazer essa pessoa, porque eu tenho o dedo podre, né? Ou então eu não. Ah, porque eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Então, gente, olha só o que a gente está criando, né? Quando a gente pensa assim. A gente está criando a falta de confiança na nossa vida, um parceiro em quem a gente não confia. E de verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando a gente olha para isso e começa a prestar atenção, mas de forma consciente, você fala, gente, isso é que está me impedindo de ter esse relacionamento incrível. Então, eu preciso trabalhar esse ponto em mim antes de eu começar a pedir. Porque se você começa a pedir com esse sentimento, né? Ah, os homens são todos iguais, né? Os homens traem. Então eu quero alguém especial, diferente, porque os homens traem. Gente, de verdade, todo mundo trai. Todo mundo. Depende das escolhas que a gente faz, certo? Todo mundo é capaz de fazer isso. Vai depender das escolhas, mas também depende da vibração. Você está atraindo pessoas, só essas pessoas que escolhem fazer isso? Então significa o quê? Que a sua vibração está nisso. Sua vibração, você está vibrando isso. Mas então esse é um processo muito interessante. Pega um caderno, né? Um caderno, não precisa ser um caderno grande, pode ser um caderno assim, ó, pequeno, e que você vai fazer isso, divide as páginas e com esses temas para você ir escrevendo durante um mês, durante o tempo aí que você definir que é legal para você. E esse exercício, além de atrair coisas incríveis, vai te fazer ter consciência desse nível vibrátil que você está com relação a cada desejo. Vou ler um pouquinho, tá? Bem-vindo, pequenino, ao planeta Terra. Se estivéssemos falando com você no primeiro dia de vida na sua experiência física, diríamos: bem-vindo ao planeta Terra. Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter, porque você é um maravilhoso criador. Vá em frente e atraia a experiência de vida
para ajudá-lo a escolher o que deseja. A maior parte do seu tempo será gasta colhendo dados que o ajudarão a decidir o que você quer e a concentrar-se nisso, pois é através dessa concentração que vai atrair o que deseja. Esse é o processo de criação. Grifa isso, gente, que esse é importante. Mas não estamos falando com você no primeiro dia da sua existência física. Já faz tempo que você está aqui. E quase todos vocês se veem não apenas com os próprios olhos, mas através dos olhos dos outros. Assim, muitos não estão atualmente como gostariam de estar. No processo do exercício criativo, você pode alcançar o estado de escolher para conscientemente alcançar o poder do universo e começar a atrair o objeto do seu desejo, e não aquilo que sente ou pensa ser na sua realidade. Do nosso ponto de vista, há uma grande diferença entre o que existe agora, que você chama de minha realidade, e o que a sua realidade verdadeiramente é. Mesmo que você ocupe um corpo doente, ou que não tenha a forma, o tamanho ou a vitalidade que escolheu, mesmo que o seu estilo de vida não lhe agrade, que o seu carro o envergonhe, que se relacione com pessoas que não lhe dão prazer, queremos ajudá-lo a entender que, embora isso pareça constituir sua realidade, não precisa ser assim. O que oferecemos aqui é o processo pelo qual você pode rapidamente, todos os dias, atrair intencionalmente para a sua experiência a saúde, a vitalidade, a prosperidade e interações positivas com pessoas, tudo o que constitui a sua visão perfeita de experiência de vida. Gente, a palavra intencionalmente, ela é muito importante aqui, tá? Por quê? Quando você faz uma coisa intencionalmente, você está disposto a quê? A ignorar a tirania dos sentidos. Ou seja, você está vendo uma coisa, mas intencionalmente você está disposto a pensar em outra. Você está lembrando que o que você está vendo não foi criado agora. O que você está vendo foi criado no passado. Nossa, tem um monte de coisa que o Kleber escreveu. Foi criado no passado, com os seus pensamentos e sentimentos do passado, quando você era inconsciente. E você está hoje plantando o seu futuro. E plantando o seu futuro intencionalmente. E para isso você precisa estar presente no seu agora, para prestar atenção em cada pensamento e em cada sentimento. E mudá-los intencionalmente. Então, é uma escolha, sentir ou não sentir, pensar ou não pensar. Enquanto a gente está na inconsciência, vivendo no piloto automático, a gente se acha vítima das circunstâncias, vítima das situações, vítima de tudo. Quando você acorda para a realidade, você descobre o quê? Que, na verdade, você criou todas as circunstâncias, todas as situações. Criou ou atraiu para você através do que você pensa e sente. Então, é uma escolha, sim, você tem controle. Aliás, é a única coisa, segundo Napoleão Hill, que a gente realmente tem controle, é o quê? Os nossos pensamentos. E os sentimentos nascem dos pensamentos. Então, controle os seus pensamentos intencionalmente. Escolha não pensar. Escolha pensar em outra coisa. É assim, intencionalmente, que a gente muda a nossa vida, mudando primeiro os nossos pensamentos. Então, vamos ver aqui o que o Kleber está falando. Quando perdemos algo, tentamos e buscamos encontrar. Portanto, eu quero pesar 70 quilos em 3 meses, reto e direto. É isso.
Parabéns, Juliana. Subiu ainda mais no nosso conceito. ONG, top. Verdade. As pessoas vivem no reino da escassez, onde impera o medo, a escassez, a pobreza. Muito normal encontrar pessoas sem sonhos, sem esperança. E 100% não se acham merecedoras. É muito triste. É isso, Kleber. É muito triste. É muito triste. E é muito triste você lidar com elas por mais de uma década, tentando mudar isso, né? Fazendo muitas coisas para que isso mude e você vê elas escolhendo não mudar. Eu mesmo não aceitava nem carona num carro melhor. Não me achava digno de aceitar andar nele. Hoje faço test drive em Ferrari, Land Rover, etc. Yes! É isso, yes! Isso aí! Tem que ir se acostumando, né? Lembra quando perguntamos por que as pessoas trabalham? Elas respondem para pagar boletos. Assim como o homem pensa no seu coração, ele é. Exatamente, isso é bíblico e é verdade absoluta. Conforme você pensa, é o que você cria, é o que você se torna. É surreal, verdade, Kleber, é surreal. Agora o meu ego vai esperar vocês lerem meus comentários e vou usar par. Gratidão, vocês estão arrasando, meninas. Poxa, se eu soubesse, eu tinha esperado mais uns minutinhos para ler. Mas é isso mesmo, Kleber. São comentários muito valiosos, muito incríveis e mostra que a gente reconhece, né, uma energia alta quando a gente a percebe, porque no primeiro dia que eu vi o Kleber aqui nos comentários, eu falei, gente, esse cara precisa fazer parte desse time do universo consciência. E é isso, é muito bom ter você aqui, muito bom ter você sempre presente nas lives, sempre presente, né? E é isso aí, a gente ainda vai trabalhar muito juntos. Vai, Ju, lê um Vamos pouquinho. lá. Outro exemplo de um exercício criativo. Incentivamos você a praticar esse processo diariamente por 15 ou 20 minutos. Será bom ter um lugar para sentar e escrever. Embora tudo possa ser feito mentalmente, no lugar tranquilo, onde possa pensar claramente em tudo o que deseja, de forma a ter pensamentos positivos. Mas faça isso de coração leve. Se não estiver feliz, não é uma boa hora para o exercício criativo. Durante o dia, não importa o que esteja fazendo, trabalhando, dedicando-se às tarefas de casa, interagindo com a família e os amigos, colete dados das coisas que gosta. Pode ser o temperamento alegre de alguém, o carro que desejaria ter, o emprego que lhe agrada, a viagem que seu colega vai fazer, seja o que for, grave mentalmente para mais tarde escrever, preparando a imagem do que seria a experiência ideal. Se iniciar a prática dos específicos da experiência de vida que lhe agradam, Ju, detalhando essa. Ju, Oi? começa de novo esse parágrafo, porque deu um negócio aqui no som. O Ah, último parágrafo, parou? o último Ok. parágrafo. Se iniciar a prática do processo se sentindo bem, você levará aspectos específicos da experiência de vida que lhe agradam, detalhando essas coisas que lhe dão prazer. Sua vida vai começar a refletir as imagens que você criou no exercício criativo. Essa é uma ferramenta poderosa que vai ajudá-lo a construir uma vida perfeita. Só um detalhezinho, temos que praticar. Não tem jeito. Como? Temos que fazer, temos que praticar. Não tem outra forma de mudar
o nosso comportamento, os nossos hábitos, se a gente não colocar em prática. É bonito, tudo isso que está escrito é muito lindo. É mais lindo ainda quando a gente coloca na nossa mente perfeito. Mas se a gente não colocar em prática, esse conhecimento vai ser em vão. Isso mesmo. Perfeito, Ju, perfeito o seu comentário. E é exatamente isso. E são processos tão simples, né? Tão fáceis de se implementar, né? Por exemplo, da caixa. Esse daqui, né? De você ter, se você tiver algumas folhas em branco, né? Você coloca eles numa sequência e faz. Não precisa nem ter um caderno. Ah, Dulce, eu não tenho um caderno aqui. Pega umas folhas. Você tem umas folhas aí em branco? Né? Tá tudo certo, faz nelas. E guarda naquela sequência para que você continue o seu exercício e prestando sempre atenção no seu sentimento, né? Porque ele vai te mostrar que às vezes você está criando a resistência ao seu desejo pela forma que você está, pelo seu porquê. Às vezes você está com o porquê errado, né? O seu propósito. O porquê é o seu propósito, né? Por que você quer viver isso? Por que você quer ter isso? É o seu propósito. O seu propósito é o que vai definir se você vai conseguir ou não. E é isso. Deixa eu ver o que Eu o tive Kleber essa ideia aqui, eu estou até anotando. O último. Em PNL, em programação neurolinguística, usamos uma ferramenta âncora. Sim, verdade. Âncora de poder. Dulce, quando estava lendo sozinha, usava os brincos como âncora. Ai, ai. Eu, na verdade, não é bem assim. Não é isso. Eu tenho as minhas âncoras. Realmente eu tenho as minhas âncoras. E ensino essas âncoras para os meus alunos, né? Âncoras de poder. E realmente elas são muito poderosas. É incrível a energia que elas te trazem, né? Eu tenho as minhas. Mas é mania mesmo, Kleber, mania de ficar mexendo na orelha, no cabelo, é mania. Não, não é âncora, não. Interessante. Mas eu tenho as minhas âncoras, sem dúvida. Isso é ótimo. Eu tive uma ideia que agora, eu já li esse livro todo, gente, mas é engraçado que eu tive um novo insight aqui, eu até anotei para mim não esquecer, porque eu tenho muitos cadernos, eu tenho muitos mesmo, eu escrevo muito. E aí, só que eu não tenho um caderno específico para poder fazer as minhas anotações sobre coisas que eu quero mudar, coisas que eu desejo. Eu acabo fazendo junto com a minha agenda, onde eu anoto as minhas coisas. E aí eu falei assim, não, eu vou comprar um caderninho, vou separar e vou colocar assim, ó, Caderno da Vida Perfeita. E aí eu Ju, eu não sei se você lembra na mentoria, o primeiro exercício é o exercício da vida perfeita, né? Uhum. O título eu tirei, lembrei. Você escrever tudo com mínimos detalhes, né? Que como que seria a sua vida perfeita? Saiu daqui esse exercício. Aliás, saiu daqui e eu já tinha feito numa outra mentoria também com o meu mentor Marcos Trombeta. Mas assim, é um exercício que faz você começar a pensar como seria a sua vida se estivesse dentro do seu conceito de perfeição, né? E como que é difícil a gente começar a pensar nisso, né? Quando você está saindo ainda da inconsciência. É como se você estivesse despertando, né? E alguém tentando te pedir alguma coisa, que você pense em alguma coisa e você não consegue. Aí, olhando para isso agora, estou pensando aí no pessoal da ONG, né? Das instituições que a gente trabalha e trabalhou. E, e às vezes eles estão nesse nevoeiro tão denso que eles não conseguem ainda ter uma visão sobre isso. O sono ainda está tão pesado, né? Que eles ainda não conseguem perceber que as coisas podem mudar a partir da mudança interna deles mesmos.
Gente, e é isso. A gente está falando deles, mas a gente está falando de nós também, né? Porque independente da sua situação, ela reflete o seu interior. Independente de como você está hoje, você criou isso. Você é Deus. Você criou através do pensamento mais sentimento. Começa a mudar isso, que você vai estar criando uma realidade diferente. E assim como o tempo todo, né? Às vezes a gente está vivendo uma prosperidade danada que a gente criou no passado, só que criando uma escassez para o nosso futuro. Então a gente tem que estar sempre atento o tempo todo. Pensamento e sentimento. É o vigiai, vigiai, vigiai e orai, né? Mas assim, orai significa falar, né? Oratória, vem de oratória. Então, fale apenas coisas positivas sobre os seus desejos. Vigie os pensamentos, vigie os seus sentimentos e fale apenas de maneira positiva sobre isso. Mas o que você fala, não adianta falar positivo e estar sentindo negativo. O que você fala, presta atenção no que você está sentindo. Tem que estar refletindo o seu interior. E é assim que a gente vai mudar a nossa vida, a vida das pessoas à nossa volta e o mundo. Vamos ser um pobre a menos no mundo, gente, por favor. Vamos ver aqui por último o que o Kleber está falando. Caderno principal definido. Juliana nas MED, 14 horas. Outro compromisso. Gratidão, universo. Gratidão, Kleber, pela sua presença. Gratidão a todos que estiveram conosco, a todos que vão ver depois. Gratidão, Ju, pela sua presença linda, iluminada. E é isso, pessoal. Hoje eu teria live, estou adiando essa live, tá? Porque a pessoa que viria falar comigo não vai poder hoje. E as coisas acontecem, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. E eu vou colocar um videozinho que eu gravei outro dia que é muito importante, tem uma mensagem muito valiosa e eu convido todo mundo a ver hoje às 7h30, tá bom? É um videozinho curto. Um beijo para todo mundo e até amanhã no nosso clube de leitura, então. Até, gente. Gratidão.